Silvia foi pega totalmente de surpresa. Mas se fosse de outra forma, mesmo assim, a resposta seria a mesma. Ela simplesmente pediu desculpas à Alteza, disse que a resposta dela poderia não ser a que ele esperava. Com isso, ele se desesperou. Pedia a ela que esperasse, que não precisava responder imediatamente. Poderia levar o tempo que precisasse, ele não tinha pressa. Não importava. Ela estava determinada. Sabia que por mais que ele tentasse, não tinha jeito. Mesmo estando com o coração partido, pois aquela era a primeira vez que via uma expressão tão séria no rosto daquela pessoa, mesmo assim ela teria que ser fiel ao seu sentimento. Até porque, em algum momento da vida, o príncipe herdeiro foi noivo de Irene em uma de suas vidas passadas, e a lembrança disso ainda a incomodava. É claro que aquela era outra vida, e com certeza aquele príncipe agiria de formas diferentes. Mas isso não significava muito para Silvia. Ela não deveria dar falsas esperanças para ele, e desta vez seria honesta consigo, sem rodeios para evitar mal-entendidos como aconteceu com o grande mago. Desta vez Silvia foi sábia, cortou o mal pela raiz. Pediu desculpas ao jovem imperador e avisou a ele que não poderia dar certo um romance entre os dois. Ela falava que o coração dela durante essa jornada foi sendo preenchido lentamente até que não sobrou espaço para mais ninguém. Foi então que ele perguntou se era por causa de alguém em específico. Queria saber se era por causa do guarda-costas. E assim que Silvia escutou, ficou avermelhada. Ela não queria que o nome de Travel fosse tocado naquele momento. O jovem loiro ficou triste, porém ele era orgulhoso o suficiente para não continuar se rebaixando. Dizia que desde o começo a disputa foi injusta. Aquele jovem passou mais tempo com ela do que ele, por isso foi mais fácil para ele conquistar o coração dela. Não era do feitio dele, mas daquela vez iria declarar que aquele cão havia ganhado o seu ossinho de brinquedo favorito. Mesmo sendo para um cão, no final de tudo, ele havia perdido e não havia mais o que fazer. Por isso desejou a Silvia que tivesse uma boa e longa vida. Ela ficou até surpreendida positivamente com a atitude adulta daquele jovem que sempre foi tão imaturo. Ele até mesmo estendeu as mãos para ela. Dizia que mesmo assim, ela ainda continuaria sendo uma pessoa muito preciosa para ele. Dizia que queria continuar sendo amigos e futuramente apoiadores. Agora que ela era uma condessa, o voto dela sempre seria importante para ele. Por isso, queria que qualquer mal-entendido ficasse no passado. Depois daquela conversa breve, Silvia partiu, deixando o coração daquele jovem desconsolado. Tudo que o príncipe pôde fazer foi ver Silvia partindo, e quanto mais ela se distanciava, mais ele caía na real de que não tinha muito o que fazer. Sentou-se e ficou triste. Pensava que não conseguiria ficar com mais ninguém além dela, mas tudo bem, não tinha problema, se pelo menos pudesse vê-la satisfeita, ele também ficaria. Parou, e quando olhou, viu a razão pela qual estava tão desesperada para sair. Era o seu cavaleiro, Travel. Ele estava sério. Ela não sabia o motivo de tanta seriedade. No entanto, ela estava satisfeita. Queria logo conversar com ele. No entanto, no meio do caminho, escutou umas damas falando. Elas tinham visto a cena onde o jovem imperador estava de joelhos diante da condessa Argerpan. Silvia não era boba. Sabia que Travel também deveria ter visto a cena do jovem mimado pedindo a mão dela em casamento. Todas as damas falavam que era natural que a heroína que havia salvado o império se casasse com um membro da realeza. E é claro que Travel havia escutado todas aquelas palavras, e agora mais que nunca tinha certeza que a condição dos dois era senhorita e cavaleiro, e não poderia ser mudada. Ao escutar que o jovem imperador e Silvia faziam um casal perfeito, ele ficava mordido por dentro. Mas ele era apenas um cavaleiro. Era para ser assim. Até que ele ouviu Silvia chamando por ele. Ela estava raivosa, estava séria e com os punhos fechados. Parecia disposta e determinada a colocar um ponto em tudo. Ordenou a ele que a seguisse. Precisava falar urgente com ele. Ele caminhou, fez o que ela ordenou. Apesar de tudo, mesmo com o coração em dor, ele precisava obedecer à sua senhoria. Ela perguntou, queria saber se ele tinha noção de com quem ela esteve na varanda. Ela queria ser clara. Falou que esteve com a Alteza e que conversaram bastante. Enquanto ela falava, era visível que Travel estava bastante desconfortável. Parecia que a qualquer momento ela ia falar a decisão que tinha tomado. Era como se fosse um leilão, como se ela estivesse leiloando o coração e a oportunidade de passar a vida com alguém. Parecia que ele ia escutar que a Alteza tinha sido o ganhador.
No entanto, ele disse que simplesmente não poderia sentir curiosidade, pois era um cavaleiro e não poderia se meter na vida particular da senhorita. Aquilo caiu como uma bomba. Não era o que Sylvia queria ouvir. Ela olhou para ele e perguntou se ele realmente não queria perguntar nada para ela. Meio chateado e entristecido, ele parecia que ia perguntar algo, mas não se atrevia. Ela mesma falou. Queria ouvir a opinião dele, mas não como escolta, e sim como um homem. Pela fisionomia dela, ele não tinha opção de errar. Deveria ser certeiro no que fosse falar. Ela deixou claro que ele deveria dar a opinião dele como alguém que a conhecesse bem, não como alguém que apenas a servisse como escolta. Pedia a ele que não ficasse calado. Mesmo assim, ele insistia em dizer que não tinha o direito de fazer a ela nenhuma pergunta, já que ele apenas a servia. Ela estava furiosa, em lágrimas. Dizia que ele não podia continuar traçando uma linha. Gritou que provavelmente ele sabia o que ela sentia e o que significava a relação dos dois para ela. Ele tentou dizer alguma coisa, mas ela estava grava demais. Queria que ele parasse de chamá-la de senhorita. Ela já disse que não precisava ser assim. Mesmo estando gritando, parecia que Trevor não conseguia entender ao certo o que Sylvia queria dizer. Ela baixou a cabeça. Dizia que, pelo que parecia, ele realmente não iria fazer nada. Se fosse o caso, ela mesma faria. E começou a falar. Assim, vaguei por muito tempo e sofri muitas mortes. Passei por inúmeras e tristes separações que foram difíceis de lidar. Que tipo de sentimento me esperava no futuro? Nunca poderia saber o que realmente aconteceria. Então, numa vida em que não sabia quando ia morrer, decidi apenas viver sem arrependimentos. E agora estava gritando com ele que a pessoa que ela amava era ele. Enquanto falava isso, tratou de se aproximar do corpo dele o máximo que podia, enquanto olhava nos olhos dele e observava a vermelhidão do rosto de Trevor. Segurava firme o colarinho da roupa dele. Ele, muito inquieto, dizia a ela que ela estava muito perto, não deveria se aproximar tanto, mas a protagonista, ainda olhando em seus olhos, disse que se ele não gostasse, era só empurrá-la. Depois disso, ela encostou seus lábios nos dele. Inicialmente ele tentou recusar, depois apenas se entregou àquele beijo. E como é de tradição, aquele casal apaixonado se beijou embaixo do vicisco. Infelizmente, Trevor, que havia se declarado anteriormente para Sylvia, não teve coragem suficiente para pedi-la em casamento. Por isso, ela mesma teve que assumir este papel. Passados alguns dias na propriedade Atlante, a duquesa estava satisfeita. Parecia que ainda não tinha caído a ficha de que em breve sua filha mais velha se casaria. Uma das empregadas até tentou pedir à duquesa para se juntar à filha, que estava escolhendo o vestido de casamento desde cedo e ainda estava meio indecisa. A duquesa apenas deu a desculpa de que estava esperando para ir com Irene. No entanto, achava que sua filha havia saído. Contrariando sua senhora, a empregada avisou que a senhorita Irene ainda permanecia nos aposentos dela, e até poderia chamá-la se a duquesa quisesse. Sem esperar, a duquesa foi até o quarto da filha Irene e a chamou para que fossem juntas escolher o vestido de casamento de Sylvia. No entanto, foi surpreendente ver sua filha em prantos. Irene também estava tendo dificuldades em aceitar que a irmã se casaria e mudaria para as terras de Devote. Ela criticava a decisão da irmã, achava que ela estava tomando uma atitude precipitada. Ela era jovem e podia esperar até os 30 anos ou mais. Foi nesta hora que a duquesa mostrou uma calma inabalável. Explicou para a filha que mais cedo ou mais tarde isso teria acontecido e que não havia razões para Sylvia esperar, já que tinha encontrado a pessoa com quem gostaria de passar o resto dos seus dias. Pensou então que não fosse uma boa ideia levar Irene para escolher o vestido de Sylvia junto com ela, talvez a jovem chorasse ainda mais. Desta forma, pensou que seria melhor levar consigo Daniel ao invés de Irene. Por isso, foi até os aposentos do filho mais velho para ver se encontrava nele um auxílio. Mas foi bem diferente do que imaginou. O clima no quarto dele estava péssimo. Parecia que Daniel estava pronto para um velório. Estava triste e angustiado. Queria saber quais eram as intenções daquele homem e parecia arrependido de não ter notado que Trevor era um lobo em pele de cordeiro. Batia firme com a mão fechada em cima da escrivaninha.
Achavam absurdo. Aquele homem chegou dizendo querer ser um cavalheiro e agora queria ser marido de sua irmã. Era ousadia demais para apenas um guarda-costas. Achava que não deveria ter confiado nele para rasgar as dimensões e salvar Sylvia daquela vez. Talvez se ele mesmo tivesse mais força, poderia ter feito isso. Agora, pensava que se ele fizesse Sylvia chorar uma única vez que fosse, ele mesmo daria um jeito para que Trevor se arrependesse do dia do seu nascimento. A duquesa notou que tinha se precipitado. Talvez seria melhor deixar a ideia de levar Daniel e procurar Cedric. Mas a situação de Cedric era ainda pior. Ele achava que esteve ao lado de Sylvia o tempo todo, e mesmo assim não pôde defendê-la daquele guarda-costas inútil. Foi então que pensou que Irene seguiria Sylvia até as terras de Devote, se Sylvia não estivesse se casando. Queria uma opinião mais adulta, por isso pensou em discutir aquela situação, como adultos civilizados, com o marido. Ao procurar o duque, notou que estava se embriagando para não ter que lidar com aquela situação. Ele parecia mais deprimido do que o casual. Murmurava uma forma de tentar evitar o casamento a todo custo. Pegou aquela garrafa de bebida e pensava que as pessoas da casa estavam todas loucas e transtornadas. Não adiantava. Parecia que teria que ir sozinha ajudar Sylvia a escolher o vestido. O casamento estava se aproximando e eles não iam agir assim no dia da cerimônia. Pelo menos, era o que ela pensava. Por isso, foi sozinha ela mesma ajudar a filha. Assim que ela falou para Sylvia que estava entrando e ainda na porta pôde ver Sylvia toda de branco, com um lindo vestido no qual ainda estava tentando escolher. A ficha caiu. Aquele foi um dos momentos mais dolorosos para a duquesa. Apesar de ver a filha sorridente e feliz, notou que o seu bebê não era mais um bebê. Agora era uma jovem noiva que em breve seria uma senhora casada e não estaria mais ali para quando quisesse ver. Sempre que fosse ao quarto de Sylvia, se depararia com ele vazio, e só naquele momento ela se deu conta de que a morada de Sylvia seria outra, não só em outro quarto, mas em outras terras distante dali. Assim que a ficha caiu, a duquesa desmoronou. Tanto que Sylvia teve que parar de experimentar os vestidos para ajudar a mãe, que agora estava mais deprimida do que todos. Ela entendia as emoções reprimidas de toda a família. Parecia que cada um estava tentando lidar da forma que era mais conveniente. Ela estava toda confiante até bater na porta e ver Sylvia experimentando um vestido de noiva. Só ali ela entendeu a realidade. Queria perguntar o que fazer. Olhava para Sylvia e queria deixá-la livre e ao mesmo tempo queria que fosse seu bebê para sempre. Sylvia apenas olhava para a mãe e notava que, apesar da tristeza, ela seria obrigada a abrir mão. A duquesa dizia que, apesar de querer que aquele passarinho ficasse para sempre no ninho, sabia que quando as asas crescem, o melhor é deixar voar. Finalmente chegamos ao último capítulo dessa história que nos emocionou desde os primeiros passos onde Sylvia se encontrava perdida. O grande dia, enfim, tinha chegado. Era o dia do matrimônio. O sacerdote pedia a atenção de todos. Naquela ocasião, todas as pessoas que conheciam Sylvia e tinham passado pela vida dela estavam ali, incluindo Belle, Vicente e Joseph. Várias outras pessoas que tiveram momentos especiais na vida de Sylvia, assim como sua família e colegas da academia, todos puderam ver quando ela lindamente entrou. Parecia um anjo que tinha de fato caído naquele mundo. Enquanto Trevor estava esperando por ela, ele também parecia mais belo e radiante. Enfim, se deram as mãos e o jovem timidamente fez um elogio à sua noiva, dizendo que ela estava mais bela do que sempre. Os dois receberam as bênçãos do sacerdote, que agora os chamava pelos nomes atuais. Pessoas importantes, assim como o imperador, que antes era apenas o príncipe herdeiro que corria atrás de Sylvia, e o professor Murta, que sempre notou a genialidade de Sylvia, entre outros professores que também participaram daquela ocasião, puderam testemunhar. Quando os dois aceitaram um ao outro, todas essas pessoas puderam ver a felicidade.
Os pais de Sylvia mal conseguiam controlar as lágrimas, e a alegria em forma de sorriso tímido aparecia enquanto os dois trocavam as alianças. Os irmãos estavam divididos. Irene estava feliz porque a irmã finalmente tinha encontrado seu amor verdadeiro, enquanto Cedric e Daniel estavam furiosos, sentindo-se traídos. A irmã era muito nova para estar se casando. Tudo estava seguindo aquele clichê de último capítulo. Na verdade, a narradora confessava que, para ela, Sylvia ficaria muito melhor com o espírito do vento. No entanto, os dois continuaram juntos e trocaram juras de amor. Agora, enfim, Sylvia estava feliz. Assim como ela tinha feito o pedido de casamento, também partiu dela a iniciativa para o beijo que selaria o compromisso de casamento dos dois. Ela olhava para ele assim que ele a colocou em seus braços e dizia que amava demais aquele cavaleiro leal. E, por fim, trocaram um beijo caloroso. Anos depois. Depois daquele dia, imagino que Sylvia precisou tomar as iniciativas várias vezes em sua vida. Mas passando alguns anos, é vista uma criança no jardim. Ela tem os olhos de Sylvia e a cor do cabelo de Trevor. E é claro, Satanás, em seu totem de gato preto com 2 caudas, sempre fica de babá para a criança. A garotinha, apesar de pequena, era bastante travessa e gostava de brincar de pega-pega com o gato preto. Sempre o elogiava, dizendo que o pelo dele era macio. Daquela vez tinha pegado ele de jeito, então ele deveria dizer a ela seu nome. Tudo o que Satanás fez foi miar, mas ela o sacudiu de um lado para o outro. Dizia a ele para parar de gracinha, que não precisava miar, pois ela sabia que ele não era um gato. Por isso, continuou sacudindo ele até que ele dissesse alguma coisa. Assim que ele teve a oportunidade, deu no pé. Não poderia revelar quem ele era, pelo menos não por enquanto. Ouvindo a confusão, Sylvia foi até o jardim procurar por Alyssa, o nome da criança. Perguntava à filha o que ela estava fazendo sozinha. Ela contou que o monarca das trevas estava escondido nos arbustos. Sylvia achou estranho a garota saber que o gato na verdade era Satanás. Enquanto ele fugia, deu de cara com o rei dos espíritos. Falava com ele que não achava ser possível um ser humano ser tão adorável. E era assim que a filha de Sylvia era, uma garota que fazia até mesmo Satanás ficar com as bochechas rosadas. O gato também notou que o rei dos espíritos tinha amadurecido um pouco. Agora parecia que ele sofria, mas não ficava aparentemente deprimido. Ele, com um sorriso, dizia que ficar ressentido não ia adiantar muita coisa. Ele tinha um sentimento e o manteria escondido até o fim. Sempre que lembrava que os sentimentos dele quase foram expostos por aquele grande mago ridículo, tinha vontade de ir lá no inferno e dar uns bons tapas nele. No entanto, apesar de tudo, ele era grato ao grande mago. Agora podia ficar com Sylvia para sempre e não precisaria mais vê-la sofrer intermináveis reencarnações. O pobre espírito do vento ainda tinha esperanças de que, talvez um dia, Sylvia pudesse olhar para ele de uma forma diferente. Falava isso enquanto via ela brincando com a filha no jardim. Não demorou muito e Trevor apareceu. Ele havia avisado que tinha lanches deliciosos preparados. A filha, assim que viu o pai, ficou emocionada. Perguntava a ele se ele também poderia parar um pouco e lanchar com ela. De longe, o espírito do vento via como sua amada imperatriz tinha mudado. Ele, que esteve do lado dela e viu todas as suas transformações, amou cada uma delas. Quando ela era apenas uma princesa feia, ou quando ela apareceu naquele mundo ainda vestindo um pijama hospitalar, gostava dela quando era a imperatriz do mundo. E agora gostava ainda mais porque ela era mais confiante. Sabia que não estava em um corpo emprestado. Agora ela sabia que era Sylvia. Mesmo assim, aquele espírito apaixonado continuaria com essa esperança. Fim. Esta obra chegou ao fim. Foram 131 capítulos que passamos juntos. Espero que vocês possam continuar com a gente em várias outras aventuras. Compartilhem e deixem seus comentários com sugestões para novas histórias.